Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui, pessoal, de volta para dar continuidade a essa série de vídeos voltadas para a aplicação da orientação jurisprudencial agora no processo do trabalho. Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre a OJ 98 da Seção de Dissídios Individuais, número 2 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para vocês que acionem o sino de notificações, peço também que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho. E é isso aí, pessoal. Hoje eu estou aqui conversando com vocês sobre uma súmula. E essa súmula, eu já vi essa súmula, inclusive cair em prova de OAB. Essa súmula, ela cai em concurso e essa súmula é muito prática e ela é utilizada constantemente na Justiça do Trabalho. Por quê? É como eu sempre falo para vocês, o direito que nós conhecemos na faculdade e nos livros, a gente aprende a utilizar ele na prática. E a forma de nós utilizarmos o estudo do direito na área jurídica é atuando a parte do processo, a parte processual. O processo, a parte processual, é um instrumento que nos leva à obtenção do direito do cliente. É essa a grande verdade. Por isso que o dia a dia é muito importante e por isso que cabe a você, advogada, e cabe a você, advogado, conhecer bastante de processo do trabalho. Porque é lá que você ganha o direito do seu cliente. E essa súmula é muito comum. Vamos imaginar uma situação aqui. Foi ao seu escritório uma cliente ou um cliente requerendo que você ajuizasse uma reclamação trabalhista. Dentre os pedidos que ele falou que ele gostaria que você pedisse na Justiça do Trabalho, um deles falava e versava sobre, por exemplo, insalubridade. E certamente, quando você vai pedir a insalubridade na reclamação trabalhista, tenha em mente que a reclamada ou o reclamado e o advogado, o patrono da parte reclamada, ele vai contestar o pedido de insalubridade. Você deve lembrar muito bem o que é insalubridade, lá previsto no artigo 189 da CLT, né? Condições insalubres é aquela questão que o funcionário ele trabalha em locais ou em circunstâncias que vão minando a saúde do trabalhador todo dia. Aquele agente insalubre, ele não atinge de uma vez só, ele todos os dias que o funcionário ele trabalha naquele local, por exemplo, num local onde há muito produto químico, por exemplo, numa indústria petroquímica, poderia se dizer, por exemplo, ou numa empresa de outra atividade que tenham muitos produtos químicos, e o funcionário ele passa por ali toda hora, sente aquele cheiro ali toda hora, às vezes ele nem sente o cheiro, mas ele tem esse contato com esse agente nocivo, ele como eu já escutei falar da professora Maria Inês Gerardo, vai matando de pouquinho em pouquinho vai tendo aquilo. Um outro exemplo é o pessoal que trabalha em locais que tem barulhos muito altos, decibéis muito altos, como por exemplo na própria indústria, como eu disse,
por exemplo, no aeroporto, os funcionários mecânicos que trabalham no aeroporto, na parte de aviação, eles estão lá embaixo e aqueles aviões, aquele barulho de turbina, barulho de motor muito alto, por isso que ele bota aquele protetor auricular, vai minando a saúde do trabalhador de pouquinho em pouquinho, todos os dias, dia após dia. E é isso que acontece. Só que, como o juiz, em alguns casos, ele irá verificar se aquele local é um local insalubre. Existirão vários casos que naturalmente já está muito visível que aquele local ou aquele ambiente de trabalho é um trabalho insalubre. Muitas vezes até a empresa paga a insalubridade. Existem outros casos que você não vai perceber isso. Não tem como perceber assim a olho nu. Então, nesses casos, o juiz, para ele aplicar o direito, ele precisa de um colaborador da justiça. E esse colaborador da justiça é o perito. O perito é aquele especialista numa área muito específica, que não é a área jurídica, que não é a área, por exemplo, do juiz. Não é a área do juiz, não é a área do advogado. Nós, como advogados e os magistrados, eles não têm a competência necessária para avaliar tecnicamente se um local é insalubre ou periculoso. Ele vai precisar de um perito para isso. Um perito daquela área específica, que trabalha com aquilo ali todo dia. Ele sabe como medir, ele sabe como verificar se há agente insalubre ou não naquelas condições de trabalho. Então vai precisar do perito. Então, no caso da insalubridade, por exemplo, o juiz ele só vai poder julgar procedente o pedido de insalubridade ou julgar improcedente tal pedido com o laudo pericial que será colocado no processo pelo perito. Então, antes da sentença, terá necessariamente que ocorrer a perícia. Só que o perito é um profissional autônomo. O perito ele não tem nada a ver com o poder judiciário. Ele é um profissional liberal, autônomo, que está prestando serviço ao poder judiciário. Só que não é de graça. Ele precisa receber pelo trabalho dele. E é isso que vai acontecer. Vai ocorrer, geralmente, a primeira audiência. O juiz ele vai verificar ali, naquela primeira audiência, que há pedido de insalubridade. Ele vai olhar e vai falar: pessoal, doutores, para os advogados das partes, doutores, permanece o pedido de insalubridade? Então, vai ter que ser realizada a perícia, doutor. Vai ter que ser realizada a perícia. Eu vou encaminhar aqui, vou intimar aqui um perito de confiança aqui da vara para iniciar a perícia. Tudo bem, é isso que ele vai falar. Ele não vai, geralmente ele não entra em detalhes. Esse é o primeiro exemplo. E o que vai acontecer? Alguns dias depois, o cartório vai entrar em contato com o perito, vai intimar o perito vai responder no processo: aceito o encargo de realização desse trabalho, de realização da perícia. Olha só, por esse trabalho, vou cobrar R$6.000. Ou a parte paga, ou a parte não paga. Se a parte não pagar, o perito não vai fazer o trabalho. O perito não é obrigado a fazer o trabalho. Aí o juiz, se ele quiser, ele pode procurar outro perito. Um segundo perito, um terceiro perito. Nos últimos tempos, na Justiça do Trabalho, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, não temos encontrado peritos que aceitem receber o processo, os seus honorários, quer dizer, ao final. Já estou
adiantando para vocês algumas coisas práticas, até mesmo antes de falar aqui da súmula, só para vocês saberem como é que funciona isso na prática. Mas aqui na OJ, quer dizer, na OJ 98 da SDI 2, ela está dizendo aqui, ó, mandado de segurança, descabimento de antecipação de honorários de peritos na prova pericial. Porque o que é o comum na Justiça do Trabalho? O que acontece? O que acontece na Justiça, para falar a verdade? Foi como eu disse para vocês. Vai ter a determinação de perícia, vai citar o perito. O normal é quando o perito receber os seus honorários, seja de forma em uma parcela, ou às vezes até parcelado, que isso pode acontecer, não é tão comum, mas não é impossível, já vi isso acontecer algumas vezes, nem tão poucos assim, mas e acontece. Depois de receber o pagamento completo, que o perito irá realizar a sua atividade. Só que no processo do trabalho diz o seguinte: primeiro, a perícia ela será paga sempre pela parte sucumbente. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam conhecer no processo do trabalho. A perícia do processo do trabalho será arcada pela parte sucumbente. Ou seja, sucumbente é quem sucumbiu, sucumbente é quem perde a ação. Peraí, parte sucumbente é lá no final, lá na sentença. A gente só sabe quem vai perder o objeto da realização da perícia lá no final. Como é que alguém vai antecipar? É até bem controverso. A lei diz que a perícia será paga pelo sucumbente. É lógico que sempre terá alguém que vai falar: quem paga é quem requereu a perícia. Isso aí é muito comum no processo trabalhista, no processo civil. Essa é a regra que nós somos acostumados a conhecer e estudar. Quem paga a perícia é quem pede. Só que no processo do trabalho é diferente. Ele já começa falando que quem vai pagar é a parte sucumbência do objeto da perícia, e o TST, com base nessa lei, da lei da CLT, ela fala, olha só, através dessa OJ, é incabível a antecipação de honorários de perito. Porque o que acontece muito? O perito, ele vai lá e fala: gente, antecipa o pagamento aí, eu faço meu trabalho, depois você se resolve. Está tudo certo. Ele não está errado, ele não é obrigado a pagar para receber, sabe-se lá Deus quando, que é esse o grande problema. Ele pode fazer a perícia agora em março de 2023, vai saber se o processo vai terminar lá em 2025 e vai ficar esperando esse tempo todo. É esse que é o problema. Só que aí, ó, a OJ 98 já fala o contrário. Ela diz que cabe mandado de segurança. Então o que acontece? Tem muitos magistrados que vão chegar, para falar a verdade, essa súmula, ela não ataca nem o perito, ela ataca o magistrado, o juiz. Por quê? Porque tem juiz que de cara já determina o pagamento da perícia, e isso ele não pode fazer. Porque uma coisa é você falar que o perito não é obrigado a realizar a perícia. Ele realiza a atividade se ele quiser. Então, o mandado de segurança não é para ele. Esse mandado de segurança é para o juiz, que independente de qualquer coisa, ou no meio da audiência, ou no despacho, numa decisão, simplesmente fala assim: beleza, tudo bem, vamos realizar a perícia, a parte é obrigada, a parte A ou B é obrigada
a já depositar os honorários do perito. O advogado da parte que está sendo obrigada a fazer isso, ela fala, mas peraí, como assim? Como é que o juiz já está me obrigando a pagar o valor da perícia, seja de forma parcelada, seja de forma à vista? Está dizendo na lei trabalhista que eu só pago ao final? Como assim? Aí, com base nisso, que veio a súmula, ao OJ 98, da seção de dissídios individuais 2, que ela fala, se você é advogado, se o seu cliente foi obrigado, desde já, pelo juiz, a pagar a perícia de forma antecipada, você entra com mandado de segurança, porque se na lei está dizendo que a parte só paga ao final, esse juiz está ferindo o direito, líquido e certo. Se está ferindo o direito, líquido e certo, cabe mandado de segurança. E você vai entrar com mandado de segurança, vai colocar SOJ 98 da SDI 2, dizendo exatamente o seguinte, a parte só pagará a perícia ao final, com base na OJ 98 da SDI 2. Essa questão processual, questão conceitual que você precisa conhecer. Agora, foi como eu falei para vocês, tem a parte do dia a dia. O juiz ele não poderá determinar a antecipação dos honorários. Agora, nem eu, nem você, nem o juiz pode obrigar a parte, ou melhor, nem eu, nem você, nem o juiz pode obrigar o perito a trabalhar de graça. É essa que é a questão prática que você tem que se acostumar, que às vezes na prática a questão é um pouco diferente. Aí o que vai acontecer? Muitas vezes a parte vai desistir da perícia porque não encontra perito que trabalhe de graça. Existem outras hipóteses. O juiz daquela vara, de repente ele pode atuar com mais de um perito, 2 ou 3 peritos ou mais, e ele vai buscando o perito que receba ao final. Né? Ele pode trabalhar com uma certa política, ele fala, ó, recebe ao final aí, te dou mais perícias, eu entro em conta, não sei como é que ele faz. Mas ele vai ter que encontrar uma solução ali, o magistrado. Uma solução que era realizada alguns anos atrás, era muito comum o juiz da Justiça do Trabalho oficiar o sindicato dos peritos do Estado, para que esse sindicato indicasse algum profissional dos seus quadros que aceitasse a realização da perícia e pagamento ao final. Essa era uma possibilidade que de vez em quando ainda ocorre. Aqui, na Justiça do Trabalho, tinha uma determinação do TRT aqui do Rio que obrigava os peritos a receber o final. Só que isso tem caído por terra também, até porque quem antecipava, geralmente por esse entendimento aqui do TRT do Rio, quem antecipava o pagamento era a União. Só que nos últimos anos, todo mundo entrou em crise financeira, inclusive a União. Era um ato aqui do Rio de Janeiro. Esse ato já está até em desuso há um bom tempo, porque a União não estava mais conseguindo antecipar. A União Federativa, a União Federal, ela já tem muitos custos para tomar conta. Ela estava tomando conta também de honorários de perícia da Justiça do Trabalho. E chegou um ponto que ela não conseguiu mais, ela ficou saturada. Olha, não consigo fazer isso não. Tentei te ajudar, mas não dá. E acaba que na prática fica um pouco complicado. Aí acaba que às vezes a parte ali, para ela não perder o seu direito, ela tenta ir parcelando,
tenta conseguir um dinheiro para fazer a perícia, que não é muito simples você encontrar um perito que faça de graça, ou então muitas vezes ela desiste. Foi como eu disse para vocês, eu passo aqui o entendimento jurisprudencial, a OJ do TST, e como a gente trabalha com ela na prática, eu coloco aqui a teoria e como você utiliza ela no dia a dia, sabendo que isso aqui, essa OJ, é uma OJ muito cobrada em OAB, uma OJ muito cobrada em concurso público, ela tem grande relevância sim na prática do dia a dia, mas não é toda hora que ela salva a parte, por causa dessas nuances do dia a dia, que é como você sabe muito bem, né? O dia a dia, tudo pode acontecer e tudo pode mudar. Inclusive, para falar a verdade, é essa a graça da prática do direito. Você, por mais que você estude, por mais que você conheça, você tem que ter a sagacidade naquele momento para você saber o que você vai fazer naquele caso concreto. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.